O gesto da atriz expressa o desespero dos que foram calados pelo golpe. A foto é de 1968. Foi no Rio, numa passeata contra a ditadura. Vanja Aurico se ajoelhou diante de um comboio militar. Me joguei na frente dele e disse: não atirem, somos todos brasileiros. A revolta se justifica. A ditadura tirou a voz dos brasileiros de forma violenta, às vezes burra. Rosa, Maria e Joana eram os nomes da mãe, mulher e filha do cantor Edinardo. Os censores entenderam que Maria Joana era uma referência à maconha e proibiram a música. O jornal que apoiou o golpe acabou censurado. Teve de publicar poesias de Camões e receitas culinárias no lugar das notícias vetadas. O repórter criava as receitas que bem entendia. Doces e salgados. O leitor também devia se assustar de ver receita misturada no meio do noticiário. Até porque nenhuma receita dava certo, né? Não dava certo? Não, era tudo inventado ali, tirado da cabeça da gente na hora. O menino de hoje, que não tem noção do que seja uma ditadura, deve imaginar que, nossa, é estranho, né? Eles devem estranhar. Se vissem isso hoje, estranhariam. Preso, torturado e exilado, o diretor Zé Celso Martinez teve de aprender a driblar os censores para não perder a voz no teatro. Eu fui do tempo em que o Exército, eu conhecia pessoas do Exército. Eu conhecia sargentos, oficiais, marinheiros, mas o golpe fez um corte entre militares e civis. Nós sofremos muito, né, com tudo isso naquele momento, né? Tanto que a gente aprendeu a trabalhar na base do contorno, né? Como eu te disse, da metáfora, do dizer sem dizer. Os artistas sobreviveram à ditadura, mas a voz do deputado Rubens Paiva foi calada para sempre. Ele era apoiador de João Goulart, o presidente deposto, no Congresso. Meu pai era um cara solidário com as pessoas que estavam sendo perseguidas pelo regime. E tinha vários contatos com exilados. Ele visitava os amigos dele exilados, ele ajudava jovens estudantes que estavam fugindo da tortura, né, e da prisão, etc. Preso em 71, acusado de ajudar adversários do regime, tornou-se um dos 169 desaparecidos da ditadura. Uma testemunha que não quis se identificar contou que depois da morte sob tortura, o corpo de Rubens Paiva foi enterrado num bairro do Rio de Janeiro, em seguida transferido por uma praia deserta da cidade. 2 anos depois, banhistas passaram a encontrar ossos de outros corpos desovados no mesmo lugar. Preocupados, os militares que mataram Rubens Paiva tomaram outra decisão bizarra. Segundo a testemunha, o corpo foi desenterrado e atirado no mar de um avião. A tortura não acaba para a família do desaparecido. Quando a pessoa morreu, você fez o ritual e encerrou, você parte para adiante. A tortura do desaparecimento é eterna, certo? Tá? E foi usada dessa forma pelo regime militar, civil-militar. O golpe também calou vozes de militares. 7.500 foram caçados. 7.500. Coronel, este golpe foi um golpe do conjunto das Forças Armadas? Foi um golpe tramado pela cúpula militar. Só 50 anos depois, a atitude heróica de alguns começa a ser reconhecida. No 1º de abril de 64, Ivan evitou um massacre diante da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Naquele 1º de abril, um grupo de estudantes aqui da Faculdade de Direito prometeu reagir ao golpe. Eles faziam discursos ali da sacada e começaram a juntar gente aqui na frente da escola. Um grupo de paramilitares veio reprimi-los, armado com metralhadoras. Os homens começaram a atirar bombas de gás lacrimogêneo lá para dentro e os estudantes não tinham como escapar. Para evitar a morte de estudantes, Ivan, que era capitão do regimento presidencial, interveio e expulsou os paramilitares. Ao voltar ao quartel, foi preso e depois caçado. Eram em torno de 600 estudantes, no todo, né? Eles acharam que eu poderia massacrá-los ali, né? E não, eles não achavam... Eles não tinham ideia de que eles vocês estavam ali... que aqueles tiros que eles ouviram, aquela confusão, era para ferrá-los mesmo.
Os estudantes que hoje desfrutam da liberdade também devem isso a 2 colegas do Recife. No 1º de abril de 64, depois do golpe, Jonas de Albuquerque Barros e Ivan Rocha Aguiar foram mortos a tiros numa passeata bem nesta esquina. Foram as primeiras vozes caladas pela ditadura. Cadê Ivan? Eu encontrei com ele, eu soube que mataram um estudante e foi baleado o outro. Me disseram que um dos rapazes que morreu foi Ivan. Então isso para mim foi um choque